Hoje eu quero te ajudar a parar de mentir para você mesmo, para você passar mais rápido no seu concurso. Porque o que eu percebi ao longo da vida? Eu percebo que a mentira, ela tem a capacidade de diminuir a nossa inteligência e deixar a gente mais burro, vamos dizer assim, né? Se a gente for parar para pensar, a gente é guiado por um conjunto de crenças e ideias e muitas vezes a gente tem consciência, muitas vezes não tem consciência, muitas vezes alimentam falsas ideias que a gente tem na nossa cabeça. E o problema é quando a gente toma decisões com base nessas ideias que acabam atrapalhando o nosso futuro, né? E do ponto de vista de concurso, isso pode atrapalhar tanto a decisão, por exemplo, de foco ou de concurso que você vai tentar, como também o seu aprendizado diário, né? Afinal de contas, como eu falei, né, a mentira, ela atrapalha na nossa percepção das coisas. Então, meu objetivo hoje é te trazer duas mentiras, né? São duas mentiras que a gente costuma contar para a gente, que parecem inofensivas, mas que acabam atrapalhando muito o nosso desenvolvimento. Então, a primeira mentira, né, é marcar uma data para aprovação. O que é isso? É aquela famosa ideia: ah, quando eu tiver 30 anos, quero estar aprovado, quero passar no concurso. Se você fala isso, né, pensa isso, assim, é normal a gente às vezes sonhar, né, ter essa esperança, por exemplo, almejar, não tem problema nenhum, né, mas a gente não pode levar muito a sério esse tipo de coisa, né, é assim, por exemplo, chegou, sei lá, chegou a idade que você almejava e de repente você não conquistou, não significa nada, paciência, não é legal, mas bola para frente, toca a vida, né? Não faz muito sentido, né? Porque, como eu vou falar ao longo desse vídeo, existem muitas coisas que a gente não controla. Na verdade, a maioria das coisas a gente não tem controle. Uma outra forma é: a meta de 2025 é passar no concurso. Durante muito tempo na minha vida, a minha meta era essa. 2000, sei lá, eu comecei a estudar em 2009, 2010, passar no concurso. Foi quando eu tomei posse no cargo do carreirão do executivo, em 2010. 2011, passar concurso. 2012, passar concurso. Todo ano a minha meta era passar em concurso. Eu passei no carreirão, era passar no concurso intermediário. Passei no intermediário, era passar no concurso de top, né, de alto nível. Tá, mas teve ano que eu não passei em nenhum concurso. Beleza, próximo ano. Então, assim, ok você até marcar essa data, mas, mais uma vez, não se levar tão a sério, porque a gente não tem muito controle. Eu vou falar por que também mais pra frente, mas, entende? Assim, é uma falsa sensação que a gente tem, né? Essa mentira que a gente conta para ter um certo controle, mas que na verdade a gente não tem controle nenhum. Ou então a ideia de que eu vou estudar por X meses, né? Ou até setembro, marco a data e se nada der certo já era. É uma outra mentira, de certo modo também, porque, sei lá, vai que você estudou durante esse período e não sai concurso. E aí, o tempo que você estudou vai ficar perdido? Então, todas essas mentiras que às vezes a gente conta, e tem também às vezes que não é que a gente conta, mas, por exemplo, às vezes existem promessas, né? A pessoa faz uma promessa de um produto de tipo passar em poucos meses ou passar em X tempo, né? E também é ruim porque o que acaba acontecendo? Não tem como a pessoa garantir isso, essa é a realidade, não tem como eu garantir quanto tempo você vai passar. Eu posso até te falar de outros mentorados, mas eu sempre tenho muito cuidado de falar essa questão de tempo, porque assim, por dois fatores. Primeiro, musculatura cognitiva e segundo, acúmulo de conhecimento. O que significa na prática? O que é a musculatura cognitiva? Nada mais é do que a sua capacidade de estudar todo dia. Não é? Musculatura. Pô, eu sou forte do ponto de vista de estudo, eu consigo estudar muitas horas por dia, por exemplo. Você tem uma musculatura alta. Eu nunca estudei, eu não consigo passar 10 minutos concentrado numa coisa só. Musculatura baixa, eu não tenho concentração, eu sou indisciplinado. Entende? Então, esse é o primeiro ponto, musculatura cognitiva. Segundo ponto, acúmulo de conhecimento. O que você sabe que é cobrado em concurso? Não, eu já gabarito português, já gabarito matemática, por exemplo, mas não tenho muita noção de direito. Ou não, eu não sei nada. Tenho só a noção da escola, só tenho o que veio da escola, por exemplo, e vou aprender tudo do zero. Então, se você não consegue estudar e só tem o que aprender na escola, você está começando do zero. Então, assim, vai precisar de muito mais tempo do que uma pessoa, de repente, que já tem uma certa musculatura cognitiva. Às vezes ela nem estudou para concurso, mas ela já tem a disciplina, né? Ela já tem a disciplina, às vezes, de outra área, às vezes a pessoa é um atleta amador, às vezes a pessoa é uma pessoa que lê muito, que já consegue ficar concentrada, tem um nível de concentração maior, já tem um acúmulo de conhecimento maior. É o que o pessoal já chama de, já tem uma base, né? Vamos dizer assim, é como se fosse a pessoa já tem uma certa base, entre aspas, né? Então eu costumo ressaltar muito isso, né, com o pessoal no Revolucionários. Hoje eu tive reunião do Revolucionários. Para quem não sabe, Revolucionários é a minha mentoria, onde eu te ajudo a ajustar 4 etapas para você evoluir na sua preparação, né, passar no seu concurso. Basicamente, foco,
Método, material e rotina. É onde eu ajusto você ter uma rotina organizada para estudar tudo direitinho. Se quiser saber mais, está aqui no link. Mas, fato é, marcar uma data para aprovação não funciona por conta disso. E aí, geralmente, o que vai acontecer? Você vai ter uma promessa, às vezes a pessoa vai pegar lá um recorte de alguém que, por exemplo, tem uma musculatura cognitiva, é forte, consegue estudar e tem um bom acúmulo de conhecimento, estudou especificamente para o concurso e passou em, sei lá, em 3 meses. Naquele concurso ele passou em 3 meses, mas e a base que ele já construiu antes? Então, não significa muita coisa também. A verdade é essa, assim, qualquer prazo que eu dê aqui, seja da minha trajetória, seja da trajetória de um mentorado, pode ser um parâmetro? Pode, mas você não pode trazer isso do ponto de vista pessoal, porque existe uma série de outros fatores que muitas vezes não são... É igual comparar maçã com banana. Tipo, não é comparação. Entendeu? Então, mas por que isso não é? Vou explicar um pouco mais, né? Por que não é uma mentira? Então, primeiro, porque pode ser que, sei lá, você vai e marca que a sua meta de 2025 é passar em concurso, né? No concurso X. E se o concurso não sair? Ou não, às vezes até sair, mas se tiver uma chance só, e no dia da prova você dá dor de barriga, né? Tipo, pessimista total, né? Mas assim, pode acontecer, é uma possibilidade. Ou então, às vezes nem é isso, às vezes você não faz a prova tão bem como você imaginava. Entende? Então pode ser que não tenha concursos, né? Eu brinco que assim, marcar uma data para aprovação é igual um solteiro, a pessoa solteira, marcar a data para o casamento. Eu vou casar no dia 25 de dezembro. Você já conhece alguém? Não, mas eu vou casar dia 25 de dezembro. Até lá, as coisas vão se ajustar, né? É a mesma coisa você contar com um futuro que ainda não existe. Então, esse é o primeiro fator, que é variável. Pode ser que você tenha muitos concursos, pode ser que tenha poucos concursos, né? Não dá para a gente controlar. Segundo, como será seu nível de dedicação? Será que você vai conseguir ser constante ao longo desse tempo? Pode ser que não, pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que você seja constante, mas não evolua tanto quanto gostaria. Então, assim, só com esses dois fatores, você já vê que marcar uma data não é muito razoável, né? E o pior de marcar uma data, principalmente por um futuro muito longe, é que você pode começar a enrolar. Você falar, eu tenho um ano, né? Então deixa pra lá, né? Segunda-feira eu começo, depois eu vou pegar firme mesmo, afinal de contas eu tenho um prazo longo para fazer, né? Existem pesquisas que até mostram isso, né? Quando a gente coloca um prazo mais longo para fazer, a gente começa a enrolar para fazer as coisas. Então a data, o que era para ser um motivador, pode acabar sendo um elemento para sua procrastinação. Então, marcar uma data para pós, de certo modo, é uma mentira. Assim, ninguém pode garantir isso, nem você, nem eu, nem ninguém pode garantir, cravar uma data certinho. Então, qual que é a verdade? Então, né? A verdade é que concurso é como uma maratona, que você nunca sabe quando vai terminar. A única certeza é que tem que estudar todo dia. É isso. Todo dia tu tem que estudar. Quando eu falo todo dia aqui, segunda a sexta, segunda a sábado, domingo a domingo, enfim, vai variar de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você pode dar naquele momento, né? Mas o fato é isso, né? E qualquer abstração que a gente faça, tentando imaginar um futuro, é legal, pode até ser motivador, mas a gente não pode levar isso muito a sério, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Assim, não é que, legal, bacana, mas assim, o que importa é o que você faz hoje. O que você fez hoje para passar no seu concurso? É isso que importa. Essa é a única pergunta que importa. Amanhã, de novo, a mesma coisa. Hoje, o que eu fiz hoje? Consegui dar meu melhor hoje? Então, assim, basicamente eu coloquei ali, só existe agora e na hora da nossa morte. É só isso, são as duas coisas que a gente tem. Ou é agora ou o dia que a gente vai morrer. Todo o restante, né? O que ficou no passado já foi, o futuro ainda não chegou. É agora. Então, o que você fez hoje? Entendeu? Então, às vezes a gente fica pensando em metas, pensando em não sei o quê. No fundo, né? Ou a gente muitas vezes quer que as coisas acabem logo, né? Porque às vezes estudar é muito desgastante para você e é normal você ter pressa para isso acontecer, então às vezes você acaba se enganando, mas não é o caminho, né? Não é o caminho, porque assim, às vezes você acredita em uma promessa, sei lá, de passar em 3 meses, aí você não passa em 3 meses e começa a pensar, mas será que concurso é para mim? Será que concurso é... Não, mas assim, era o esperado, a esperada era não passar, a exceção seria se você passasse. Então, ok, vida que segue, entende? Então, eu quero ressaltar muito isso, e minha preocupação qual que é? É você estabelecer muitas vezes expectativas irreais com o seu próprio desempenho. A regra é você estudar todo dia e ir evoluindo. E aí você vai evoluindo. Primeiro tu não faz nenhum mínimo, daqui a pouco bate na trave, e aí você vai evoluindo. Algumas vão evoluir mais rápido, outras vão evoluir mais lento, como eu falei, musculatura cognitiva e acúmulo de conhecimento. Você vai definir seu ponto de partida a partir disso.
entende? Mas o seu ponto de partida e vai ser a sua trajetória, né? Às vezes. Então, é importante ter essa ideia para a gente cair no agora. Então, por que eu falei tudo isso aqui? Resumindo tudo isso aqui agora. A verdade o curso é como uma maratona. Você nunca sabe como vai terminar. A única certeza é que você tem que estudar todo dia. Então, o nosso foco tem que ser no dia, hoje. O que eu fiz hoje? Hoje. Amanhã eu não sei. Ontem já passou. Também não adianta ficar naquela, né? Aquele calvário. Eu não consegui. Poxa, será? Não. Tá. O que eu... Se organiza hoje, sei lá, você está assistindo isso aqui à noite, final do seu dia. Pô, como é que amanhã pode ser melhor? Já começa tentando fazer da melhor maneira possível. Sempre focando no agora, no hoje. O que eu posso fazer hoje para que possa dar mais um passo para a minha aprovação. Certo? Então, beleza. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é o famoso agora vai. Amanhã eu começo. Porque tá beleza. A gente parou com essa viagem aí, né? De, daqui X anos, daqui X meses. Não, é hoje, tá? O que eu vou fazer hoje? Aí tem muito essa, né? Não, mas quando o edital sair, eu vou estudar. É sempre assim, né? Quando as coisas melhorarem, seja o meu trabalho, seja a minha rotina, né? A gente tende a externalizar as coisas, né? E falar, não, quando isso melhorar, eu começo. Mas é uma mentira, né? É outra mentira, né? Que a gente não acaba nunca começando e sempre enrolando. O fato é que certamente o estudo ainda não é uma prioridade. Né? Você está começando e está patinando, e é normal, é assim mesmo. Você tem que ter uma certa paciência no início para persistir, repetir. A gente precisa de repetição para aprender as coisas, né? Então, outro exemplo é tentar restabelecer uma rotina insana para você, estudar muitas horas por dia sem ainda ter musculatura para isso. Aí você acaba desistindo, ficando pelo caminho e ainda revoltado com o concurso. Fala, concurso não é para mim, mas desse jeito realmente não era, mas você já começou com uma rotina muito difícil para você, né? Então, assim, a verdade, a real, assim, quando a gente fala dessa coisa do agora vai, essa ideia de você estabelecer metas muito altas, né, do que você é capaz de cumprir, é entender o seguinte, a gente cresce aos poucos. Né? Você pode parar para observar, vou dar exemplos da minha vida, né, de coisas que eu precisei adquirir a maestria. Porque, de certo modo, o concurso é isso, né? Você tem que adquirir a maestria, seja nas técnicas de estudo, seja para aprender as matérias, você tem que ser muito bom em português, dependendo do seu concurso, obviamente, né? Português, direito, enfim, vai ter um conjunto de matérias ali que você vai ter que saber mais do que a concorrência para passar no seu concurso. De certo modo é isso, né? Vai ter que acertar mais questões na hora da prova. Então você tem que desenvolver uma maestria. Mas não é só para concurso, né? Existem várias coisas se a gente for extrapolar um pouco a área de concurso. Então, por exemplo, ao longo da minha vida, dos 13 até os 20 e poucos anos, eu toquei trompete, eu era músico. E quase profissional, eu quase terminei, eu tocava em casamento, toquei em orquestras, toquei em big band, enfim. Quando eu comecei a tocar trompete, assim, se você você vai começar a tocar trompete, os primeiros meses, eles não são desanimadores, eles são desesperadores. Nem é para você e para as pessoas que convivem com você. Porque simplesmente você não consegue tirar som nenhum daquilo. É a vibração do seu lábio, você pega um bocal e fica... né, fica ali, né, só aquilo ali fazendo um barulho, sai qualquer nota, e é isso. Entendeu? Você imagina, você ficar ali horas e horas nisso aí, sem conseguir fazer nada. Aos poucos você vai se desenvolvendo, né? Então, aos poucos você vai ter um domínio. Então, disso, para, por exemplo, tocar em um casamento, são anos, né? De dedicação, às vezes. Para tocar numa orquestra, mais, se for pegar um músico profissional aí, é uma vida. Mas vamos pegar uma coisa mais banal, né? Vamos pegar a academia, que de certo modo o desenvolvimento, né? Falei ali de musculatura cognitiva, desenvolver músculo, de certo modo, é parecido também. Meios normais, né? A pessoa não está injetando aqueles negócios que fica aparecendo, né? A pessoa fica aparecendo que tem uma bexiga no braço, né? Não é isso. Normais, meio normais. A pessoa vai lá, se alimenta direitinho e treina. Aos poucos também, né? Eu já treino já há alguns anos e eu percebo isso na minha vida. Os primeiros meses ninguém nem percebe, às vezes nem você, nada muda no seu corpo. Depois de um tempo que a coisa começa a mudar. Então a gente cresce aos poucos, né? O domínio vem aos poucos. Embora a gente não queira aceitar isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba caindo em promessas, depende das coisas, né? De ganho rápido sem esforço, porque a gente não quer passar pela fase do crescimento, a fase da dor, a fase do sofrimento. Mas ela é inevitável, né? O sacrifício é inevitável. Então,
É uma mentira essa ideia da gente já querer de uma hora para outra. Nunca estudei, num dia, vou ali, ligo, opa, agora eu ligo o modo turbo, estudo 3 horas por dia. Nunca estudei, agora eu estudo 6. Não, isso não existe. Você vai passar por uma transição. Então, mais uma vez o exemplo, né, da minha trajetória. No começo eu estudava, eu tinha manhã para estudar, eu estudava 2 horas ali, porcamente. Depois foi aumentando, 2, aí passavam alguns anos, eu consegui estudar mais 4. Quando eu estudei para PEL, já estudava 6 horas, mas pô, isso ao longo do tempo. Entende? Aos poucos, repetindo. Do mesmo modo que a pessoa tem que repetir para ir na academia, do mesmo modo que o músico profissional tem que estudar todo dia. É assim que você domina alguma coisa. É claro que quanto mais método você tem, direcionamento você tem, mais rápido você domina, mas a repetição, né, ela é fundamental para o processo. Sem isso você não dá conta de evoluir. Então por isso que agora vai essa ideia de que, putz, não, agora eu vou fazer um esforço muito acima do que eu estou. Você vai conseguir, na maioria das vezes, um pouquinho mais do que você fazia antes. Então, se você estudava 1 hora, você aumenta 30 minutos. Pô, legal. Às vezes tenta dobrar um dia para ver como é que fica. Aí, beleza, consegui. Aí já está estudando 2 horas, aí tenta colocar 3, aí tenta um dia. Um dia eu consegui, outro dia não. E aí você vai tentando, sabe? Vai perceber que assim você vai conseguindo progredir, claro, né, usando pausas adequadas entre uma sessão de estudos e outra, organizando sua rotina, porque o estudo, tentando dormir bem, enfim, tem outros elementos que vão te auxiliar nisso, mas fato é, você vai conseguir, você vai crescer aos poucos. E qual que é a verdade, então? A sua aprovação vai demorar mais do que você gostaria. Essa é a realidade. Nossa, hoje eu tô desmotivacional hoje. Hoje é um vídeo desmotivacional. Mas, pô, é assim, é o que eu vejo ao longo dessas vidas. Pô, é o que eu vi na minha aprovação, é o que eu vi nas aprovações dos mentorados que eu já orientei, que já passaram em diversos concursos. Eu tô querendo trazer a verdade para você, porque a verdade também te traz uma certa paz, né, para você entender. Então, assim, se tá demorando, é assim mesmo, demora um pouco mais mesmo. Porque, primeiro, a gente não tem o hábito de estudar, nem conhece ninguém que tem uma rotina de estudos de fato. Se você parar para analisar o seu círculo de amizades, você vai perceber que assim, você pode contar nos dedos quem estudou e quem estudou por muito tempo, por mais de 1 ano. Você vai perceber que é muito raro isso, de maneira constante, né? Sem parar. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida, sei lá, eu tenho e tem meus irmãos que estudaram durante um período, nem foi por muitos anos, assim, por um período específico, mas assim, você vai perceber que é muito raro isso. Então você não tem parâmetro, nem na sua vida, nem no redor. Então a tendência é que você, como você quer que isso acabe rápido, você vai pegar aqueles modelos que foram. Aí você vai vir no YouTube, vai ter pessoas que passaram em 2 meses, 1 mês, 1 semana, sei lá, né? Pô, muito rápido. Aí tu olha, aí tu fala, não, aquele cara ali tem uma vida mais ou menos parecida com a minha, então eu acho que é isso. Eu acho que eu preciso desse mesmo tempo. Só que, como eu falei, assim, não faz sentido nenhum, assim, não tem comparação. E aí, quando você vai começar a estudar, você vai ver que sua realidade é outra. E você tem um choque de realidade. Putz, não é tão fácil como eu imaginava, né? Vai exigir um pouco mais. Aí você esforça pra caramba, vai lá, rala, 1 mês, 2 meses, faz a prova, nada. Você fala, caraca, bicho. Por quê? Porque você ainda está ajustando a sua expectativa com a realidade. Você tem uma ideia na sua cabeça e você está tendo um choque de realidade mesmo. Você está vendo como que a vida é, do ponto de vista de concurso. Toda prova que você faz, você está se aproximando um pouco do que de fato é, do que de fato, qual é de fato o seu estado, de onde você está partindo. Entendeu? Então é por isso que a aprovação tende a demorar mais, porque dificilmente você vai ter uma noção muito clara do quanto você vai precisar se esforçar. É tudo muito novo e é tudo na experimentação mesmo. Então, a verdade é essa. O que você faz diante disso? Vai se desesperar? Não adianta. O que quer fazer? Estabelecer um ponto de partida, entendendo. E aqui é um exercício muito de jogar zero orgulho e procurando ser o mais sincero consigo mesmo possível. Tá, qual que é a minha musculatura cognitiva, vamos dizer assim, né? Ou de uma maneira mais direta, né? Qual que é a minha capacidade de estudar? Estudar todo dia. Pô, eu consigo. Eu tô saindo do zero? Zero. Falando assim, não importa o que você já fez lá, não. O que você fez nos últimos 6 meses? Se nos últimos 6 meses você não estudou de forma constante, você tá saindo do zero de certo modo. Então, pô, mas eu já consegui estudar 1 hora, 2 horas. Então parte daí. Parte desse tempo. Mas baseado na sua realidade. Nunca estudei na vida. 30 minutos, ué. Todo dia para repetir.
repetir, 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 se tornar constante. Você começar, como se você fosse correr uma maratona, né? A gente está falando de maratona aqui, você está começando a dar uma volta no quarteirão, 30 minutos todo dia, tal, você está começando a entender como é que funciona o movimento, de pegar, sentar, ficar parado, concentrado, parado, quieto, sem ficar se distraindo, pensando, concentrado numa coisa só, né? A gente subestima demais o ato de estudar, né? Assim, exige um esforço, e hoje em dia a gente está muito com a ideia do conforto, né? Aí começa a estudar, dá sono, você quer se distrair, você tem que acostumar a lidar com tudo isso. Então é sinal que você precisa ainda criar esse hábito de estudar. Então você vai estabelecer seu ponto de partida, começa com um pouco, né? O que você sabe? Qual é o seu domínio das matérias? Pô, não sei nada nessa matéria, tenho uma vaga noção na outra. E aí você começa. Pô, se você não sabe nada, pega o teórico, começa no teórico mesmo. Se você já tem uma vaga noção, pega algumas questões fáceis para resolver e faz, entende? Porque o objetivo é você focar no hoje, o que você pode fazer hoje de acordo com o que você já é, com o seu ponto de partida. Se você já estuda, é procurar estudar da melhor maneira possível. Então, por exemplo, hoje a gente teve a reunião do Revolucionários. Então lá tem várias realidades, né? Existem pessoas que estudam com a carga horária maior, carga horária menor. O que eu costumo fazer em cada reunião? É entender se a pessoa está no caminho, se não está, que ajuste que precisa fazer. Basicamente, esse é o objetivo da reunião. E tirar dúvidas, para que a pessoa saiba exatamente o que fazer, executar. A nossa dificuldade hoje é de encarar a realidade e fazer as coisas, executar. A gente fica muito no mundo das ideias, muito no mundo dos conceitos, né? Fica aqui no YouTube, às vezes, pô, você está maratonando no meu canal ou outro canal, e aí vê muito vídeo, muita coisa, fica a cabeça cheia de ideias, mas executando muito pouco. Então, execução, pessoal. Você tem que fazer executar. É procurar colocar em prática aquilo que você já sabe e entendendo que vai exigir uma certa dose de insegurança. Claro que se quiser fazer parte da mentoria, eu posso te ajudar nesse aspecto. Mas você vai ter que colocar em prática. Estudar errado mesmo. Você vai começar estudando errado mesmo, né? Depois você vai aprendendo e vai entendendo como que funciona e vai fazendo. Agora não dá para você ficar só no mundo das ideias e achando que em algum momento vai ter um encaixe perfeito, tudo vai funcionar direitinho. Isso não existe. Não existe. Você aprende errando, você aprende fazendo, errando, aí ajusta. O que a gente faz, por exemplo, no caso da mentoria, é ajustar mais rápido, mas você vai errar também, né? A gente ajusta e, claro, não comete alguns erros básicos, né? Mas então é preciso você focar no seu dia de cada vez, em fazer o melhor que você puder naquele dia, entendeu? E aqui, pô, eu tenho vários vídeos aí que podem te ajudar nesse aspecto, mas entenda, você tem que sempre focar em executar cada vez mais e ficar assistir menos e fazer mais, vamos dizer assim, né? Porque é isso que vai fazer diferença, é você estudar todo dia e evoluir todo dia, é isso que vai deixar você mais perto da sua aprovação, tá joia? Como complemento para esse vídeo, eu sugiro que você assista, principalmente para entender melhor essa ideia do Agora Vai, principalmente para você que já estuda, vamos supor que você já está estudando. Jefferson, eu já estudo. Achei legal o que você falou aí, Jefferson, mas pô, eu já estou estudando, cara, e agora eu quero dar um gás. Então você pode assistir o vídeo que eu publiquei recentemente sobre o modo... Gente, me fugiu agora. Modo... Como é que é, gente? Modo... Nossa! Me deu um branco. Caraca, velho, como é que eu não... Mas enfim, se tá aí, tá querendo dar um gás nos seus estudos, né, e não sabe como fazer isso, né, você quer estruturar uma rotina, modo caverna, assiste esse vídeo de modo caverna, lá eu explico como que eu fiz para passar no concurso de APO, né, passei na prova objetiva e estava classificado entre os primeiros e tinha prova discursiva, eu tinha alguns meses para estudar, como que eu habilitei esse modo caverna, mas veja que eu já tinha uma certa musculatura cognitiva, então se você está nesse momento, quer entender como que agora você quer dar esse gás de uma maneira planejada, organizada, para acelerar a sua aprovação, né? E, pô, conseguir se dedicar bem, assiste esse vídeo que vai complementar muito bem com esse aqui, tá joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para você e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.